Abra comigo a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, nos preparando para a cantata. O texto da palavra do Senhor diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Há 3.440 anos atrás, um homem com cerca de 80 anos de idade estava pastoreando o seu rebanho. Uma das suas ovelhas se dispersou, ele foi procurá-la. Então ele viu que havia uma sarça que se queimava, e à medida em que aquela sarça se queimava, ela não se consumia, e ele disse consigo mesmo: deixa eu chegar perto para ver essa maravilha. Era Moisés. E para a surpresa dele, Deus chamou o seu nome a partir daquela sarça. Falou com ele, lhe deu tarefas, argumentou com ele a respeito do que ele devia fazer. Ele tentou se esquivar, mas não conseguiu dobrar a Deus, pelo contrário, ele foi dobrado por Deus. Então, alguns dias depois, estava ele a caminho do Egito para realizar a libertação do povo de Deus da escravidão. Cerca de 3.000 anos atrás, um menino com pouco mais de 10 anos de idade, talvez menos de 10 anos de idade, estava dormindo no seu quarto, numa tenda, próximo ao tabernáculo. De madrugada, Deus veio, chamou seu nome 4 vezes, e na quarta vez, a Bíblia diz que Deus chegou e ficou ali, até chamá-lo, e ele então dizer: eis-me aqui, o teu servo ouve. Era Deus chamando Samuel. Há cerca de 2.700 anos atrás, um homem deprimido, achando que era o último em Israel que cria no nome de Deus, estava a caminho de um monte, uma caminhada de 40 dias, ele subiu aquele monte, entrou numa caverna, e de repente ele viu um vento muito forte que derrubou pedras, que levantou poeira naquele local, e ele achou que Deus estava no vento, mas não estava. Ele ouviu o barulho e sentiu o tremor de terra, um terremoto. Ele achou que Deus estava ali, mas não era. Então ele viu um fogo e achou que Deus estava no fogo. Afinal, Deus falou com Moisés através do fogo numa sarça, mas não era. Então, a Bíblia diz que um vento bem suave, quase presbiteriano, atravessou aquela caverna e mexeu com a vida daquele homem. E desse pequeno vento, a Bíblia diz que Deus falou poderosamente com Elias, mudou o curso da sua vida, lhe deu tarefas, e ele saiu daquele local renovado no seu espírito e na sua força. Agora o Senhor Jesus diz que o Espírito Santo é como o vento. É como aquele que a gente pode sentir a sua presença, mas não pode discernir o seu caminho, o que ele vai fazer, quando ele vai agir, que cabelo ele vai bagunçar, que cisco ele vai empurrar para qual olho, ou qual olho ele vai abrir para chamar a atenção e assim conduzir a sua vida. O fato é que ninguém conhece a Deus, ninguém sabe a vontade de Deus, ninguém pode discernir o que Deus tem nos seus propósitos, se Ele, pelo seu Espírito, não soprar o seu vento nos nossos rostos, nos nossos corações. Essa conversa que Jesus está tendo com Nicodemos é sobre isso: nascer de novo, ser alvo desse vento que sopra onde quer, que nós não podemos encaixotar, que nós não podemos enjaular, que nós não podemos engarrafar e que nós não podemos ter domínio sobre ele, pois é ele que tem domínio sobre nós. Logo depois dessa experiência, um homem vai para Damasco, montado em seu cavalo, provavelmente. Ele vai com cartas de autorização para perseguir e prender cristãos. Ele vai dizer depois que ele faz isso de forma insolente, pública.
agredindo as pessoas. Mas uma luz brilha ao seu redor, ele fica cego, Deus fala com ele e a sua vida muda de rumo e muda de propósito. Há 800 anos atrás, um homem chamado Francisco ele era um homem rico, morava numa cidade chamada Assis, no interior da Itália. Ele andava pela cidade montado no seu cavalo bem tratado, bem cuidado. Então ele passou ao lado de um leproso e ele diz na sua autobiografia que deu aquela cutucadinha com o seu tornozelo nas ancas do cavalo para que ele apressasse o passo, quando ele passou por aquele leproso. Mas lá na frente, ele se lembrou de Jesus. Ele se lembrou que quando leprosos apareciam diante de Jesus, Jesus os atendia. Ele parou seu cavalo, ele fez com o arreio o gesto de que o seu cavalo deveria retornar. Ele retornou aquele homem, um leproso, doente, desceu do cavalo e o abraçou, e a sua vida nunca mais foi a mesma. O impacto do vento que Jesus sopra no nosso coração, nós não podemos medir quando ele vai soprar. Mas quando isso acontecer, nós não conseguiremos resistir. Pois é um vento que sopra através de nós. Pois é um vento que não tem barreiras, árvores, muros, muralhas que possam detê-lo. Pois é um vento que as trancas nas suas fechaduras não podem segurá-lo. Pois é um vento que quando Deus resolve derramá-lo sobre nós, simplesmente acontece. Talvez você se lembre quando esse vento soprou pela primeira vez no seu coração. Onde você andava? O que você fazia? Eu me lembro que esse vento soprou no meu coração um dia, quando, ciente dos pecados que eu cometia, eu resolvi não mais frequentar a igreja. E eu disse para Deus: eu não dou conta, eu não sirvo para ser crente. E a minha história de crente desviado durou 5 minutos, talvez 15. Logo após eu ter dito para Deus em oração que não seria mais crente, o correio entregou 2 correspondências lá em casa. Eram 2 cursos bíblicos que eu fazia por correspondência. O primeiro deles trazia um jornal que tinha como introdução textos de folhetos evangelísticos, e o folheto daquele dia 28 de fevereiro de 1983, dizia o seguinte: volte. Era o texto de um folheto evangelístico para pessoas desviadas. O meu desvio durou 15 minutos. E a outra carta era um curso bíblico sobre as escrituras que eu estava fazendo. E o texto bíblico da lição que eu estava tratando era a história de Gideão em Juízes. E o texto se chamava "E quando falta reserva de fé". E o texto que marcou a minha entrega pessoal ao Senhor Jesus depois de 3 anos frequentando a igreja foi um texto de Jó 4, quando fala de você ficar cansado com as coisas de Deus, achar que elas não resolvem, mas Deus vem e fala. Quando eu estava no seminário, no início do 2º ano, eu tive uma crise de fé e por 1 semana eu deixei de acreditar em Deus. Eu estava pronto para fazer a minha mala, coloquei a mala sobre a cama, comecei a colocar a roupa dentro da mala e no caminho eu desisti. Indo ao seminário, preguei 2 sermões naquela semana sem acreditar em uma única palavra do que eu estava dizendo. Então, voltando do seminário, um versículo bíblico veio na minha memória. E é por isso que é importante você ler a Bíblia. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Um versículo do Salmo 116. Naquela hora, Deus encheu meu coração da sua presença como um vento que não se segura. E eu voltei para casa correndo a pé. O seminário era lá na igreja de Campinas.
E eu morava aqui na casa da congregação do Norte Ferroviário, em frente à rodoviária. Eu vim correndo. Cheguei em casa, ajoelhei ao pé da mesa onde eu fazia minha alimentação e pedi perdão a Deus. Parecia que Ele estava respirando do meu lado naquele momento. O vento sopra onde quer. Não é você que controla, não é você que decide, não é você que marca a data, não é que você que determina as circunstâncias. O Senhor Jesus diz que o vento sopra onde quer. Você o sente, você não sabe de onde ele veio, você não sabe para onde ele vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É algo sobre isso que o nosso coral vai cantar essa noite. É algo sobre isso que nós convidamos você a meditar. Vamos orar?